pessoal, está no ar o Momento Papo de Mãe. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce com ela também a culpa. E surgem ainda julgamentos e cobranças que sobrecarregam as mulheres. Como lidar com tudo isso e ter uma vida mais leve? Tem mãe que se sente culpada quando sai para trabalhar, quando o filho fica doente, quando percebe que não dá conta de tudo. E o fato é que dar conta de tudo fica realmente impossível para todas. Não dá para ser perfeita. E ter essa consciência já ajuda muito. Para falar sobre isso, convidamos a psicoterapeuta Dorli Cancage. Dorli, muitas vezes essa cobrança vem da própria mulher. A gente se cobra muito, né? Sim, essa cobrança é uma cobrança histórica, milenária, como se a mulher não pudesse ter outra função, outro lugar. E ela acaba se massacrando e se autoadoecendo, porque é como se ela tivesse que ser tudo, a Mulher Maravilha. Só que a Mulher Maravilha diz que ela fez opções e às vezes a gente não consegue ter esse direito. Então, é muito importante, quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. E quando eu estou na balada, eu estou na balada. E pronto, e vamos aceitar que a gente não é tudo e não pode tudo. Então, a gente vai aprender a lidar com tudo isso ao longo desse programa. Também está com a gente a Érica Pacheco Liberti, que viveu aí um dilema quando decidiu voltar a trabalhar, né, Érica? Sim. Como é que foi essa decisão? Você é mãe do Pedro, que está com 1 ano e meio agora. É, 1 ano e 7 meses. Foi um conflito, ainda é, confesso que ainda é. Não é muito fácil. Eu voltei a trabalhar, ele estava com 1 ano e 3 meses e confesso que até hoje ainda me gera alguns conflitos. Porque como é que foi essa decisão de... Você trabalhou durante a sua gestação? Sim, eu sempre trabalhei muito, sempre tive uma atividade intensa, né? E de repente eu me vi ali amamentando, mas eu escolhi isso, né? Foi algo que eu escolhi. E você se sentiu culpada por isso? Muito. Então, assim, eu tinha aquela vontade de eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu estava lá, mas eu estava com a cabeça em casa. Isso é normal, né, Dorli? E a mulher tem que se permitir, por exemplo, a Érica resolveu estender essa licença maternidade para ela, aquilo ia ser melhor e as pessoas têm que respeitar a escolha das mulheres, né? Sim, foi muito sábio, porque o corpo da gente, o nosso organismo, também diz coisas e pede. E tem momentos que você precisa estar vivendo essa maternidade, esse momento onde vai se instaurando dentro de você o ser mãe, o bebê. Isso é o único. O que dizer para as mães que não têm essa opção de estender a licença e precisam voltar a trabalhar ali depois de 4 meses de licença maternidade e se sentem muito culpadas de deixar o filho em casa ou na creche? Também dizer para essas mães, por favor, entendam que é importante as duas funções e que quando você está no teu trabalho, se você puder ficar no teu trabalho e saber que você está fazendo o que é melhor para você e o que é melhor para o bebê e depois quando você volta, você está com ele. Porque quando a gente começa a ficar nesse massacre, auto-massacre, a gente adoece. O Pedro está bem, né? Tá muito bem, mas eu senti essa necessidade mesmo. Eu pude observar que a minha qualidade, o dia inteiro com ele, né, não estava saudável. O dia inteiro, então eu ficava muito cansada. Enfim, quando eu saí, isso é o lado bom, né? Quando eu saí, quando eu voltei, eu me senti inteira com ele. Então, assim, por mais que eu estivesse cansada, ali eu conseguia brincar e eu queria entender o que estava acontecendo, né? Ali eu estava fora, eu queria saber o que aconteceu com ele. Porque você estando bem, o seu relacionamento com o seu filho vai estar legal também. Eu acho que eu queria ser uma pessoa melhor para ele. Então, ali eu já estava ficando muito cansada e, enfim... E a gente tem que respeitar também, por exemplo, mulheres que resolvem não voltar a trabalhar, que estão felizes só com o filho, também a gente tem que respeitar, porque cada coisa funciona numa família, né? E tem momentos, tem uma opção de algumas mulheres que é voltar a estar com o bebê, talvez até para ter um resgate de algumas coisas do mundo interno delas. Não é o bebê que nos pede, somos nós. E ela colocou uma coisa muito importante, quando ela precisava estar um pouco fora e quando ela voltava, ela percebia a qualidade. E o bebê também se desenvolve. Ele sente muito como a mãe está ou a cuidadora, né? E, Dorli, acho que não só em relação ao trabalho, mas a criança vai crescendo e tem que perceber também que a mãe não está ali à disposição 24 horas por dia. Isso é importante para o crescimento. Muito. A criança vai tendo essa noção
devagarzinho de tempo, espaço, de afastamento, mas ele também vai recompondo o seu mundo interno. Ele vai brincando, é com o móvel, é com amiguinhos, é com a escola, e esse tempo é um tempo que fundamenta. Eu vejo relações muito patológicas entre mães que só estão o tempo todo e as crianças estão muito adoecidas. São mães comprometidas e comprometedoras. Gente, eu já ouvi falar de mães que se sentem culpadas quando ficam grávidas do segundo filho, como se fosse fazer um mal para o primeiro filho, né? Estão traindo, né? Mães que não conseguem ter parto normal, mães que não conseguem amamentar, que elas não precisam se sentir culpadas depois. Mães que não conseguem ter prazer sexual com o marido, mães que passam a viver só com o filho e deixam... Esquece o lado mulher, né? Deixam de viver o lado mulher, deixam de viver a conjugalidade, porque o ser mãe é maravilhoso. E todas nós aqui que somos mulheres sabemos que tem uma fase que os hormônios sexuais parece que foram embora, né? Hello, eles têm que voltar em algum momento. Mas também a gente vai se preparando, porque o ser mãe completa muitas coisas, ela vem, mas tem que ver aonde que o filho entra pra gente, porque ele não vai te completar em tudo o tempo todo. Isso é um mito. Tem que ter um equilíbrio. Verdade. Tem. Que outras situações te fazem se sentir culpada? A adaptação do Pedro foi muito difícil. Então, ao sair de casa, ele chorava muito. Ele chorava ao ponto de provocar vômito. Então, você imagina ele ali agarrado na sua perna. Então, assim, para mim era muito difícil. Até hoje, ele ainda dá um trabalhinho para eu sair. Mas faz parte, né? Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Nós já voltamos. O Momento Papo de Mãe está de volta e hoje estamos falando sobre o sentimento de culpa das mães. Dorli, muitas vezes as mulheres sofrem esse sentimento por cobrança, por julgamento de outras pessoas. Por exemplo, a mulher que não consegue ter o parto normal, aí ela é julgada. E aí ela se sente super culpada, mas tem coisas que são impossíveis, né? Sim, é como se o corpo dela, a vida dela fosse do mundo, fosse da família. Entra muito a questão da família, o que espera dessa mulher. Então, o parto vira uma celebração, mas não é só um momento de uma intimidade, né? Toda a família espera como vai ser. Dá palpite. Todo mundo dá palpite, todo mundo vai no aniversário, todo mundo vai assistir esse parto. Então, é como se ela tivesse que estar quase que representando. E se não deu certo, então, poxa, mas eu tive 5 filhos, foram naturais e foram não sei o quê. E muitas vezes tem uma emergência médica e ela precisa fazer uma cesariana, não tem jeito. Então, quer dizer, existe toda uma questão familiar e talvez até da sociedade que essa mulher tem que ser saudável, perfeita, não engordar, ser uma top model, ser lindíssima na gestação, estar perfeita. Então, a Mulher Maravilha. A mulher, né? Esse modelo midiático que eu tenho que ter o leite, não ter depressão pós-parto, estar sorrindo o tempo todo, não doer quando a criança me abocanha. Isso é muito perigoso, porque a gente lê, as mulheres leem isso. Eu falo, a gente lê porque eu também li e achava naquele momento que eu não estava correspondendo a tudo que pedia. E você começa a falar assim, não, eu estou abaixo de 5, estou abaixo de 3. E você começa a se massacrar junto com o massacre social e familiar. Você teve parto normal ou cesariana? Eu tentei, eu fiquei 8 horas em trabalho de parto, eu queria normal, né? Já começa se explicando, como se tivesse uma cobrança. O primeiro, né? Então, assim, eu tinha essa... E eu me preparei para isso, então fiquei lá, às 8 horas, eu senti todas as dores que você puder imaginar. E não é fácil, mas a gente aguenta. E num determinado momento, não teve jeito. E você se sentiu julgada? Sim, na hora eu fiquei arrasada, chorei. Eu falei, poxa, eu sofri aqui 8 horas e vou ter que, né, partir para uma cesárea. Mas depois eu falei, bom, é a minha vida e dele, vamos. Mas eu fiquei triste, sim. E a amamentação, como foi? Amamentei 6 meses. Esse é um outro problema também, né? Porque você fica exausta, mas você quer amamentar e, ao mesmo tempo, você, em determinado momento, você não aguenta mais porque você não dorme à noite. Então, assim, eu acho importante falar também, o seu bebê nasce uma mãe. Ok, mas assim, ser mãe também não é mil maravilhas, não é só flores. Eu acho importante falar isso, né? Das dificuldades. Então, assim, amamentar também não é tão fácil assim. Às vezes é para algumas, mas não vai ser para todas. Então, né? eu não tive problema, assim,
de doer, enfim, sabe, eu tinha muito leite e tudo, mas assim, é aquela criança o dia inteiro, Não, né? é um desgaste físico, Sim. é um desgaste psicológico e você quer dar conta de tudo, de outras tarefas e, como a gente já dá. falou aqui, não dá para ser a mãe perfeita, né? Não. É a mãe possível, né? a mãe que a gente impossível. Em costuma- certa fase você vai se dedicar mais a uma coisa e depois a outra, você vai ali equilibrando, né? Eu acho que o equilíbrio é não ser só mãe e não ser só, enfim, eu acho que tem que ter o equilíbrio. Uhum. Não, e a criança, conforme vai crescendo, vai admirando essa mãe também, que tem outras atividades, que não está o tempo todo à disposição. A Sim. criança começa a entender isso, Dorli. Começa a entender, começa a respeitar. Eu acho tão importante quando, às vezes, eu vou na casa da minha filha, que é casada, e que eu toco a campainha, e meus netos falam, a mamãe está dormindo, não pode falar. Então, assim, o respeito, o limite, o tempo. E como você colocou, que é muito importante, não são só flores. Existem pedras. Sim. São elementos importantes. As flores, as pedras, os espinhos, tudo faz parte desse processo. Nasce um bebê? Não nasce uma mãe pronta. Esse processo é muito intenso e é muito difícil. Tem um amor, mas também tem esse meu corpo que mudou, esses meus hormônios que mudaram. Eu quero amar o tempo todo e colocar que foi o momento mais sublime. É muito sublime, mas também é muito penoso. E tem os medos da própria mãe. Será que eu estou cuidando direito? Será que eu vou machucar meu É uma bebê? culpa constante. E às vezes né? a criança te irrita também, você tem o direito de ficar Eu irritada, brinco que né? a criança ela fica Reações toda hora te colocando à prova. É isso, porque não é possível, né? Érica, eu acho que a gente sempre vai conviver com esse sentimento de culpa, com mais ou menos culpa, mas não dá para se livrar. Tem algum lado bom do sentimento de culpa, Dorli? Olha, todos os sentimentos nos fazem crescer. E com um pouquinho de culpa, que não seja aquela culpa extremamente louca, porque tem os níveis, um pouco de culpa nos faz perceber o que é bom e o que não é bom para mim. Então, a gente também vai dosando dentro da gente quais são os nossos exageros, para onde que esses sentimentos nos levam. Então, como ela trouxe, a Érica, muito lindamente, de um jeito de tanta verdade, às vezes eu preciso ficar sozinha, às vezes eu preciso também me reconhecer como ser humano. Sim. Isso é o mais importante. Para mim, dar para o outro, eu preciso dar primeiro para mim. E a gente vai convivendo com esse sentimento e vai vendo se ele é importante ou não, né? Se a gente dá valor ou não. Dorli, muito obrigada pelas suas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. A Dorli é autora desse livro, Psicanálise e Velhice, sobre a clínica do envelhecer. Obrigada, foi uma honra estar aqui de novo, muito bom. Érica, muito obrigada pela participação no Imagina, programa. foi um prazer. Espero que eu tenha ajudado, né, outras mães que estão com esse mesmo dilema. E se prepare, porque muitos outros dilemas Pois virão. Ó, o Momento Papo de Mãe fica por aqui. Hoje falamos sobre o sentimento de culpa das mães e como lidar com isso. E você também pode esclarecer suas dúvidas enviando vídeos para o Momento Papo de Mãe. Até o nosso próximo programa. Até, tchau! O que a gente faz com tanta culpa? A gente começa a avaliar o que de verdade é importante. Vamos nos cuidar e vamos ver o que de verdade a gente pode fazer. Tudo não é possível.